E salve galera do Dicas! E no vídeo de hoje vou ensinar vocês a como preparar um roche simples e fácil, seja no papel alumínio ou controlador de calor. Então roda a vinheta e vamos começar! E para você que quiser adquirir um setup exatamente como o nosso, estamos utilizando um Triton Zip, piteira Triton X, filtro Triton Hoover. Vocês encontram lá no Arguile BR e usa o nosso cupom de desconto Dicas Arguile tudo junto, que dá uma ajuda aí na sua compra. E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, já ativa aqui embaixo o sininho das notificações para você sempre receber vídeos novos. Mas antes de tudo você precisa estar inscrito, então já se inscreve também, dá essa moral pra gente. E também curte, compartilha esse vídeo com seus amigos, manda lá para aquele amigo que faz um roche ruim, aí ele vai acertar e vocês vão fazer uma boa sessão. Então vamos iniciando o vídeo para vocês. E pessoal, uma dica inicial que eu quero passar aqui é o tipo de roche que eu recomendo vocês a utilizarem. Normalmente eu não utilizo roches rasos, sempre utilizo roche intermediário para fundo, que ao meu ver é um tipo de roche versátil. Você consegue fazer um preparo mais econômico ou um preparo um pouco mais generoso. Mas aplicando as técnicas que vamos passar aqui, você consegue preparar qualquer tipo de roche. Inclusive, para o nosso exemplo de hoje, estamos utilizando um roche relativamente raso, que é o Seven. E o passo inicial a seguir é aí, primeiramente, não esqueçam, misturar muito bem o tabaco, ou seja, a essência. Nesse caso estamos utilizando Ouro Special Fruit, um mix de frutas muito gostoso por sinal. É importante você misturar bem ali dentro do pacotinho, porque às vezes no fundo fica um pouquinho de melaço e por cima fica aquelas folhas um pouco mais secas. Você fazendo assim, eu tenho certeza que vai trazer muito mais intensidade de sabor, rendimento e principalmente volume de fumaça durante a sua sessão. E agora sim, vamos à parte do preparo. Primeiramente, pega um roche ali de sua preferência, vai distribuindo bem o tabaco em toda a cuba, vai distribuindo com calma, vai alinhando todo o tabaco com a ponta do garfinho, deixando bem nivelado. E distribui na cuba por igual, não deixa uma parte um pouco mais alta, outra mais baixinha, tem que ficar tudo equilibrado, tudo no mesmo nível. Feito isso, distribuindo bem, recomendo que sempre deem uma prensada de leve com as costas do garfinho, só para o tabaco ficar bem nivelado, não ficar aquelas folhas soltas, porque dessa forma você deixando bem nivelado não vai ficar relando no alumínio, dando aquela esturricada durante a sessão, afetando às vezes até um pouco na questão do gosto, ou trazendo mau cheiro devido ao excesso de calor do carvão, ficar relando nessas folhas. E feito isso, o tabaco estando bem nivelado, você terminando o seu preparo, você dá uma limpada nas bordas do roche, tira todo aquele excesso de melaço. Assim, quando você fizer o seu preparo, vai trazer uma melhor aderência na hora de você estiver moldando o papel alumínio. Isso daí é uma questão particular de cada um. Eu prefiro sempre limpar porque eu acho que o alumínio estica com uma maior facilidade e não fica deslizando. E pessoal, nesse caso estamos utilizando papel alumínio e tem que ter uma certa atenção na hora de esticar. No início pode parecer um pouco mais difícil, mas com o tempo você vai pegando a prática e fica muito fácil esticar. Então, primeiramente você vai centralizar bem a folha de alumínio. No caso estamos utilizando papel alumínio próprio para Arguile. Aí você começa a dobrar. Com a lateral da sua mão você vai moldando ali todo o alumínio em volta do roche e com a mão esquerda você vai segurando. Vai girando a cuba do roche, vai esticando aos poucos, vai moldando a ponto dele ficar quase dobrado. Você fazendo isso, viu que não ficou nenhuma parte dobrada na parte de cima ali do alumínio, você pode iniciar a sua furação. E só lembrando que furação é algo particular de cada um. A que eu tô sugerindo para vocês dá muito certo para a maioria dos preparos que eu faço aqui, mas se você quiser modificar, tudo bem, fica a seu critério. Mas nesse caso a gente utiliza a furação que são 3 fileiras de furos grandes sem nenhum furo pequeno entre elas, distanciamento de 1 dedo aproximadamente entre um furo e outro. Você sempre começa da borda para dentro, faz a primeira fileira, não precisa ser uma medida exata de 1 dedo entre um furo e outro. Terminou, vai para a segunda fileira, que é a fileira ali intermediária. Faz a segunda fileira no mesmo padrão que você fez a primeira, distanciamento aproximadamente de 1 dedo. Em seguida vai para a terceira fileira de furos. E galera, finalizando essa fileira, não precisa fazer furo no meio. Eu não vejo essa necessidade, porque a ideia é concentrar todo o calor ali na parte da essência. E agora, você fez a tua furação, tá tudo bem certinho, tudo alinhadinho, você vai terminar de esticar o papel alumínio. A gente não deixa ele esticado já para fazer a furação, porque às vezes conforme o peso da agulha você vai fazendo os furos, ele pode acabar dando uma mexida. Então a gente deixa para finalizar o papel alumínio no final do preparo. Feito isso, você
vai moldando na mesma forma que você iniciou, vai dobrando as folhas de alumínio para dentro contra o corpo do roche, vai moldando bem aos poucos com toda a paciência e no final com as duas mãos você vai puxando para baixo, tirando todas as dobrinhas, que ele vai ficar bem esticadinho. Feito isso, é só você dando uma apertadinha, você pode pegar nas bordas do roche e passando o dedo para tirar todas aquelas dobrinhas, que ele vai dar uma aderência melhor em todo o material do roche. Assim ele não vai ficar deslizando durante a sessão, não vai ficar descendo. E pessoal, essa é a forma que preparamos em relação ao papel alumínio. Se você quiser usar controlador de calor, vulgo Calode, você pode fazer o mesmo estilo de preparo que a gente passou aí para vocês. Deixa sempre o tabaco um pouquinho mais nivelado, bem retinho, sem ultrapassar a borda do roche, próximo à altura do pino central. Em seguida já pode colocar o controlador de calor por cima e fazer a sua utilização. Eu sei que tem pessoas no nosso mercado que tem o hábito de deixar o tabaco um pouco mais soltinho para ficar relando na parte de baixo do controlador de calor, mas não vejo essa necessidade, porque depois acaba dificultando a parte de limpeza do controlador de calor, fica várias folhas de tabaco presa, enfim, eu não gosto muito. Eu já fiz os testes dos dois jeitos, relando o tabaco no controlador e sem relar. Para mim fica exatamente igual, tem o mesmo rendimento. Inclusive, um ótimo controlador de calor que temos a nível nacional e recomendo para vocês é o Marajá Octagon. A parte de baixo dele não tem nada de bolinhas nem nada, simplesmente liso e funciona que é uma beleza. Para mim é um dos melhores controladores de calor a nível mundial, gosto muito. Bom galera, então é isso, agora eu vou dar algumas puxadas e mostrar para vocês aqui como é que tá a questão de volume de fumaça, sabor e tudo mais conforme o preparo que mostramos para vocês. Mas não acaba por aí, ainda vou dar algumas dicas de controle de calor. E agora sim, vamos lá. E como vocês viram aí, volume de fumaça tá monstro. Mas antes, eu quero dar algumas dicas para vocês. Galera, quando vocês terminarem o preparo, não é simplesmente tacar 3 peças de carvão e abandonar em cima do roche. Não é bem por aí. Ainda mais se tratando do roche, que é um pouco mais raso, você tem que ter um pouco mais de atenção. O nosso mercado é hábito usar 3 peças de carvão. E é o mesmo estilo de preparo e controle de calor que a gente está fazendo aqui. Porque dessa forma, o roche acaba aquecendo com uma maior facilidade e no menor tempo. Então quando você puxar já vai vir um bom volume de fumaça. Mesmo assim é importante você esperar em torno de 2, 3 minutinhos, fazer um pré-aquecimento, que aí você já começa a puxar e pode fazer a sua sessão. Não precisa ficar dando uma puxada atrás da outra. Mas no dia a dia, o que eu faço e recomendo para vocês? Comecem a sessão de vocês com apenas 2 pecinhas de carvão. Você coloca uma peça de carvão numa posição, coloca outra peça de carvão no sentido oposto e deixa ali parado uns 2, 3 minutinhos. Não é um tempo exato, tá galera? É só um tempo médio para vocês calcularem. Feito isso, você muda a posição dos carvões, você vai colocar onde não estavam antes. Feito isso, espera mais uns 2 minutinhos, aí começa a sua sessão, dá algumas puxadas, você vai ver que já vai vir um volume de fumaça legal, não vai vir aquele volume de fumaça monstruoso. Porém, você fez um processo de pré-cozimento do tabaco de forma correta, ele não vai queimar com facilidade. Aí você vai fazendo a tua sessão, você vê que está um pouco fraco ainda, que poderia fornecer mais calor, aí você sobe a 3ª peça de carvão. Nós sempre utilizamos 3 peças, mas eu recomendo que comece com 2 peças para você preservar o sabor e principalmente ter um equilíbrio durante sua sessão. Nesse caso, para mostrar para vocês que também dá certo, iniciamos nossa sessão com 3 peças de carvão. A gente inicia deixando os carvões mais próximos da borda, dá algumas puxadas, viu que tá forte, você vai bater os carvões, deixa aqui no prato pelo menos uma peça e continua a sua sessão com 2 peças de carvão. É interessante você fazer na rotatividade dos carvões para queimar o tabaco como um todo. E fazendo isso, você vai ter um resultado exatamente como o nosso. Aliás, vou dar mais uma puxada aqui. Tá aí, galera, não tem segredo, não é difícil preparar um bom roche, é mais uma questão de técnica. Você vai fazendo aos poucos, vai se acostumando, tenho certeza que com o tempo você vai entrar no automático e é assim, ó, para você fazer um bom arguile. E pessoal, quando a gente dá essas assopradas aqui no arguile, isso também serve para resfriar o roche, tira aquele excesso de fumaça que está no vaso
e joga o ar diretamente para a cuba do Roche, deixando assim sua sessão um pouco mais suave. Então também utilizem o respiro do arguile de vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se de repente a nossa explicação não foi o suficiente, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder cada um de vocês. E para você que gostou desse vídeo, deixa aquele like que fortalece o nosso trabalho e aproveitando, já clica aqui no botão de inscrever-se, assim sempre você recebe vídeos novos. E confiram aqui na lateral 2 vídeos que estamos sugerindo. Então é isso, pessoal, até uma próxima, tamo junto e é nóis!